Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio de número 65 do Horizonte Agrocast. Um projeto que tanto nos encanta e nos satisfaz. O projeto começou em janeiro de 2025, completando 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio de vida. E fiquem à vontade para emitir comentários, conversar, sugestões de episódios. Vocês todos fazem esse programa junto conosco. Eu sou o apresentador Pedro Rocha Marques, falo da cidade de Itaqui, nesse episódio que tem número 65. Hoje eu gostaria de cumprimentar o nosso convidado, que na verdade sou eu. Qual é o objetivo desse episódio hoje? Semana passada tive a oportunidade de participar da jornada do Nespro, grupo de pesquisa no qual fiz parte durante 9 anos, né? E desculpa corrigindo, 7 anos. E me impressiona cada ano que passa a gente conseguir ver a evolução, né? Como a gente avalia sempre e nota a evolução das pessoas, a evolução que o Nespro vem tendo e o como ele vem conversando com o mercado, né, desde que passou ao evento ser promovido e organizado no Nespro, né, em conjunto com o IDPEC, ou seja, o Instituto de Desenvolvimento Pecuária, capitaneado pelo Antônio Scalzilli. Né? É um evento que hoje faz com que o Nespro, estando dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, converse com os criadores e produtores. Um evento inicialmente, na sua essência, tinha um caráter, na sua grande maioria, eram mais estudantes, e hoje 80% do público, segundo o professor Júlio Barcelos comentou, são produtores. E com isso, empresas também têm o interesse de participar, antes de entrar na sala de eventos mesmo, tem uma antessala onde tem uma série de estandes de empresas e quem está lá pode conversar sobre os produtos que essas empresas têm a oferecer e ficou um ambiente muito legal. E até podemos ver o jogo da seleção do Brasil com a Escócia no momento do coquetel e deu sorte. O Brasil ganhou e avançou na Copa. Beleza, pessoal. É uma grande honra falar sobre a jornada do Nespro. E antes disso, eu preciso comunicar e agradecer aos nossos parceiros que viabilizam esse projeto, né? A Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuárias, veterinária, pet, agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos Irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, Samboja e Santana do Livramento. Entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado e nacional, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos, plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, quem tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Veterinária Marxinal, solução do pet ao pasto, nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Dita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Bom, vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, episódio número 65, que tem novos episódios na quinta-feira, no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande, e também nos sistemas de IPTV. Portanto, locais para acompanhar o Horizonte Agrocast não faltam.
Bom, qual o título desse episódio? É o raio-x da pecuária brasileira em 2026. Por quê? Durante a jornada Nespro foram abordados os principais temas relacionados à pecuária gaúcha e brasileira, né? Antes disso, eu gostaria de, para quem não me conhece ainda, eu citar um pouco o meu currículo. Eu sou Pedro Rocha Marques, médico veterinário formado na UBRA em Canoas, mestre em agronegócio pelo CEPAM-URGS, doutorando em produção animal pelo programa de pós-graduação em zootecnia da URGS, e durante o mestrado e o doutorado foi quando eu tive a oportunidade de participar, ser integrante do Nespro e poder aprender muito com o professor Júlio Barcelos e os colegas que lá estavam durante esse período. Sou fundadora da PRM Consultoria, junto com Pablo Rocha Marques, meu irmão. Eu como consultor estou há 16 anos no mercado, a PRM tem 12 anos. Consultor e gestor de fazendas há esses 16 anos, terceira geração do negócio agropecuário, onde trabalho na atividade junto com meus tios e primos e muito me honra. Sou marido da Letícia, pai do Lourenço e da Aurora, né? Hoje estou gravando dia 2 de julho, ontem, 1º de julho, foi aniversário do Lourenço, nosso filho, e dizer, filhão, que é uma grande honra ser teu pai, ver o cara que está se tornando, 10 anos de idade, e vai amadurecendo. É uma honra muito grande poder ser teu pai, e sabe que aqui tu tem o teu melhor amigo, tá? A gente sabe que criar um filho não é fácil, mas a gente estando perto, monitorando, orientando e sendo parceiro, não faltando presença e afeto, seguramente se tornará um bom ser humano. Bom, pessoal, falei um pouco sobre temas gerais da jornada do Nespro, né? A jornada do Nespro ficou organizada durante os temas, né? Primeiro dia foi falado sobre gestão, parte de organização setorial, ou seja, organização da cadeia da carne bovina. Se abordou rastreabilidade, se falou sobre o mercado global, né? E se finalizou o dia falando sobre sanidade. Depois disso, se entrou falando no segundo dia sobre a questão de climas, uma parceria do Nespro com a empresa Vortex, onde se apresentou um aplicativo de monitoramento das condições climáticas das fazendas, e aí depois eu vou avançando para você entender do que se trata. Se abordou também no segundo dia a parte da intensificação, né, onde o professor Paulo Carvalho falou sobre a parte dos sistemas integrados, né, e a importância da integração da pecuária para a cultura de grãos, principalmente soja e milho, e o arroz também. Depois, o André falou sobre o manejo de pastagens tropicais, o professor André Fischer, da Universidade de Lages, e o Joanes, da Universidade Federal do Mato Grosso, Joanes Zervoldakis, falou sobre o confinamento. Teve uma conversa com o professor Rafael Mondadori sobre reprodução, protocolos de IATF. E aí se abordou a parte do mercado de carnes com o Alcides, o Scott, da Scott Consultoria, e o Pedro Gonçalves. E finalizou a jornada e o último dia com a Andréa Mesquita, do Território da Carne, falando sobre a nova pirâmide alimentar, tema que já abordamos com o professor Lobato no Horizonte Agrocast. Estão todos convidados para assistir um grande episódio. A nova pirâmide alimentar que o Trump, né, que no caso o governo americano, aumentou o foco da comunidade e uma sinalização para um maior aumento. Então, agora, devagarinho, a gente vai abordando cada um dos temas. Como que eu imaginei, né? Comentar um pouco como foram as palestras e também emitir a minha opinião sobre esse tema. Beleza, pessoal? Vamos começar essa conversa, então? Bom, a primeira palestra começou com o Antônio Schacker. O Antônio Schacker, que é uma pessoa que nós admiramos e temos como referência. Já tivemos a oportunidade de trazer o Antônio Schacker aqui em Itaqui e fazer um treinamento para a nossa equipe e para os nossos clientes. Foi um treinamento ótimo em 2019. E nisso ficamos muito amigos. Bom, o Antônio, ele abordou, né, o seguinte tema. Quando a gestão é mais importante? Na pecuária.
Na tempestade ou na calmaria? Podemos traduzir no ciclo de baixa ou no ciclo de alta. Dessa forma, o Antônio abordou uma série de temas, né, que são importantes para a pecuária. Eu vou citar alguns que me marcaram mais, que é, primeiro, a questão das grandes mudanças, né, 3 grandes mudanças que vão ocorrer nos próximos 20 anos dentro da sociedade por consequência da pecuária, que é a mudança tecnológica, né, com a entrada da inteligência artificial, a mudança geracional, né, no caso, novas gerações passarão a gerir a pecuária, e como vai ser a convivência dessa nova geração que já nasceu com celular, conhecendo tela, e conviver com essa geração que nasceu quando não tinha celular, né? Então, como vai ser esse convívio, como vai ser o impacto dessa geração dentro da sociedade, porque essa geração, né, sabemos que quando generaliza se corre um risco e toda regra tem sua exceção, mas a grande maioria do perfil é uma geração, né, a geração nascida entre 90 até 2004. Essa geração ela já está muito acostumada com tecnologia, toma decisões de forma muito mais rápida, como ela vai conversar, né, com a geração 20 anos mais velha, que nasceu antes, para poder gerir o negócio, né, porque uma fazenda ela não é feita de somente uma geração, né, ela é feita de várias gerações. Então, essa diferença de gerações vai ser importante se entender, compreender, para seja nós, produtores de carne bovina, se comunicar com a sociedade, nos comunicarmos com a sociedade, como também entender a forma que essa geração vai tomar a decisão. Bom, então quais são as 3 mudanças que o Chakra citou? A geracional, climática e tecnológica. Tecnológica com a entrada da IA, né, a celeridade da informação e da tomada de decisão, sabendo usar essa ferramenta, e o processamento dos novos conhecimentos. A mudança geracional, conforme eu já comuniquei, como essas diferentes relações, essas diferentes gerações vão se relacionar dentro do trabalho, já estão se relacionando hoje, né, na verdade, e é importante entender as características de cada geração para poder também ver aonde elas ficam melhores posicionadas dentro de uma empresa e dentro de uma fazenda. E, né, falei da mudança tecnológica, da execução da entrada da IA, e quantas tecnologias novas vão ser usadas para a pecuária, e também a parte de mudanças climáticas, que no Rio Grande do Sul entendemos muito bem isso, né? A questão de sejam com enchentes ou com secas, né? O ciclo da soja reduziu drasticamente, né? O ciclo da soja que tinha se expandido para a metade sul do Rio Grande do Sul, fronteira oeste, campanha, ele vem... Muitas pessoas saíram, um modelo de negócio que está sendo reestruturado, porque em função dessas estiagens, né, o produtor não conseguiu colher, o parceiro, o arrendatário não conseguiu colher, e por consequência muitos foram embora, e aí ficaram essas áreas vazias. Alguns produtores estão entrando com a pecuária, outros estão com as áreas vazias, então novos contratos e remodelagem desses contratos estão sendo feitas para poder adequar a nova realidade e uma menor previsibilidade de colheita por parte do arrendatário, plantador de soja, com o pecuarista. Junto com isso, o Antônio Schacker frisou muito a questão da importância de guardar comida, baseado que vamos ter as mudanças climáticas, como é importante ter comida armazenada, né? Seja silagem, seja feno, aí cada fazenda deve identificar em função do seu potencial, né? O confinamento entra como uma ferramenta interessante nisso. Depois, na parte, quando a gente for falar de tecnologias, o professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Joanes, ele
comentou muito bem sobre a questão de confinamento estratégico e aí depois eu volto a falar sobre isso. Vamos linkar esses temas. E é muito interessante, assim, essa questão da... Bom, as mudanças climáticas são algo que... Ou os desafios climáticos, né, são algo que vão ser inevitável dentro das propriedades, seja agricultura ou pecuária, porque temos uma indústria a céu aberto, então precisamos nos preparar para isso. E aí, nisso, o Antônio comenta muito sobre a questão da importância da armazenagem dos alimentos, né? Junto com isso, ele comenta, falando em tecnologias, né? O que o professor Júlio Barcelos já comentava há bastante tempo e escrevemos alguns artigos sobre isso. O professor Júlio usava os termos tecnologias de processos e tecnologias de insumos, né? O que se refere a isso? São tecnologias... Uma pastagem, por exemplo, é uma tecnologia de insumo. Uma IATF é uma tecnologia de insumo. Ajuste de carga, categorização são tecnologias de processo, né? Então, a gente sabe que para ter um bom ganho médio diário, né, é importante a gente manejar as pastagens com altura adequada, né? E cada pastagem tem sua altura de entrada e altura de saída. E se a gente souber respeitar isso, vai ser a altura que a planta vai interceptar a maior quantidade de luz. E por interceptar a menor quantidade de luz, vai crescer mais. E o gado, por comer somente folha, por consequência, ele também vai ter um ganho médio diário maior, né, por uma maior digestibilidade da fibra dessa planta. Então, tecnologia de insumo, planta uma pastagem. Tecnologia de processo, saber manejá-la. Além disso, né, e nesse sentido, o professor Júlio já comenta muito sobre tecnologia de processo e insumo. O Antônio Schacker foi muito feliz na nomenclatura, onde ele diz tecnologias que usam dinheiro, que são as tecnologias de insumo, versus a tecnologia que não usa dinheiro, né? E saber identificar isso porque, na verdade, uma fazenda sem processo, ou seja, sem tecnologias de processo, sem um processo bem definido, dificilmente a tecnologia de insumo ele vai colher o resultado, né? Por exemplo, um exemplo que eu cito muito, a IATF, vacas com baixa condição corporal, né, em anestro profundo, dificilmente eu vou ter um bom resultado. Talvez seja interessante eu identificar qual é a condição, fazer análise do extrato reprodutivo, identificar vacas que estão cíclicas, acíclicas, anestro superficial e profundo e determinar uma solução nutricional para cada uma, específica para cada vaca em função do estágio reprodutivo que ela esteja. E aí sim, quando fazer com que essas vacas em anestro profundo passem a ter, né, sair do anestro e, por consequência, responderem ao protocolo. Bom, além disso, né, é importante citar, o Antônio falou sobre a necessidade do negócio, né, remunerar 4% do valor da terra e fez a correlação de áreas onde a terra vale mais, o aporte tecnológico, ou seja, de tecnologias de insumo, adubação, confinamento, uso de grãos deve ser maior para poder pagar, né, essa área que tem um valor por hectare maior, né? Então, o Antônio sempre provocando, né, e muito consciente didaticamente a questão dos números, né, de ter a necessidade dos números. E a gente vem, dentro da PRM, observando que, como a gente fala, a pecuária não tem limite, né, cara? Quando chega num nível, vamos dizer, chega em nível 100, tu vê que pode ir para 120, 130, 150. Então, a gente vem ficando muito feliz com os estágios que a pecuária pode chegar, né? Cada um tentando entender o estágio que está e evoluindo gradualmente, mas a pecuária, o resultado que ela pode ter, a gente está longe de chegar no limite, né? Sistemas que a gente consegue ter bastante pastagem, ou uma quantidade de pastagem suficiente durante o protocolo de IATF, os resultados acabam superando com uma inseminação somente, né? Um protocolo passando a barreira dos 65% de prenhez, né? Então, isso é muito interessante. E fazendas também que já começam com investimento nutricional e
e tendo recurso, seja para a recria das novilhas, como para colocar vacas de cria mais fracas, ou primíparas, né, principalmente, a gente obteve nesse ano que passou resultados não abaixo de 85% de taxa de prenhez e de repetição, né, de prenhez de 88%. Então, são resultados que nos deixam muito satisfeitos, mas exatamente com conversa com isso que o Chakra comentou, né, a importância de ter comida armazenada. E essa comida armazenada, ela pode ser em forma de uma pastagem tropical bem adubada, onde, vamos dizer, eu não tenho ela e passo a usar uma braquiária que eu tenha 3 UA de carga. Isso é uma forma também de aumentar. Se eu tenho uma enchente, né, e durante a primavera eu consigo ter uma pastagem com essa capacidade de suporte, eu consigo reacomodar e realocar meus animais sem nenhum dano e sem a necessidade de eu ter que transferir esses animais para uma outra área ou se decidir vender esses animais. Então, foi muito interessante essa palestra do Chakra e em relação a isso, né, a questão de salientar essas 3 mudanças, geracional, climática e tecnológica, e como essas mudanças vão conversar com o negócio pecuário, né. Então, a IA veio para nos auxiliar muito na gestão de dados e também vai seguramente no uso de tecnologias, né? Por exemplo, a gente hoje já se tem um aplicativo que filma os animais, né? Com drone já determina o peso deles no confinamento. Então isso, claro, a tecnologia está começando, ela precisa ser mais usada para baratear, mas já tem essa tecnologia disponível que não vai ser necessário levar os animais até um curral para poder pesá-los, né? Isso são menos quilos perdidos, mais rápido esse animal vai ficar pronto e mais animais ao longo do ano serão engordados. Bom, depois do Antônio abordar a parte de gestão, a gente foi conversar um pouco sobre a parte organizacional de cadeia, aonde a Antônia Scalzilli, presidente do IDPEC e uma das organizadoras da Jornada do Nespro, comentou e apresentou o Fundocarne, né? O que é o Fundocarne, conforme nós já conversamos no episódio com a Antônia? É, na verdade, uma contribuição das indústrias e produtores gratuitamente, voluntariamente, para contribuir para ter, na verdade, verba de marketing, né? Marketing, divulgação e conscientização da população e informação sobre, bom, somos amigos do meio ambiente, preservamos o meio ambiente, que a nossa carne é saudável e que grande parte da nossa carne ela é produzida a pasto, né? E mitiga gases de efeito estufa e não contribui para eliminação não contribui para a produção de gases de efeito estufa. Então, deu para ver, muito empolgada. A Antônia é uma líder muito dedicada a essa causa e montou uma equipe do Fundocarne, no qual foi apresentado, que seguramente vamos colher grandes frutos dentro da cadeia deste projeto Fundocarne. Então, é algo que vai ser muito interessante. Então, o Fundocarne é uma iniciativa, né, com o objetivo de divulgar, promover a carne bovina e conscientizar a carne bovina, conscientizar os consumidores de carne bovina e também criar materiais para conseguir informar como é a produção de carne bovina no Rio Grande do Sul, porque sim, nós temos, como o professor Júlio já comenta há muito tempo, o Brasil se aproxima, né, na questão de estratégia de marketing ao Uruguai, né, um país menor, e o Rio Grande do Sul é um estado, mas que conseguindo informar sobre a imagem da carne bovina e como é produzida a carne bovina gaúcha, seguramente teremos uma agregação de valor que toda a cadeia será beneficiada e podendo sair, vamos dizer, da carne commodity, né, e virar uma carne gourmet, que eu acho que esse é o caminho da carne gaúcha. Acho não, tenho certeza. Mas para isso, essa organização setorial de produtores, frigoríficos, varejo, é muito interessante. No Nespro estavam todos esses elos da cadeia juntos, conversando, e cada vez é mais frequente. E o Instituto de Desenvolvimento Pecuária é responsável, com o Antônio e toda a equipe, para poder organizar isso e conversar sobre esses temas e aumentar a confiança nesses diferentes elos do setor. Além disso, para a gente poder atingir novos mercados, né, e contribuir para essa organização setorial e confiança do produto por parte do consumidor, a rastreabilidade está cada vez mais madura, né?
Chico, né? Tauni Francisco Santos da Rosa, o Chico, que é responsável por toda a compra no Rio Grande do Sul, Minerva. É um cara que conhece muito bem o mercado, um grande amigo, e o Chico comentou muito sobre a importância para o frigorífico de ter a rastreabilidade e a questão clara, né, de que o secretário Márcio Madalena, secretário do Governo do Estado, comentou sobre a questão de uma coisa é a rastreabilidade, ela vai ser voluntária e não obrigatória, mas a outra questão é a questão da certificação para exportação da Europa, são coisas distintas, né? Então não quer dizer que toda fazenda rastreada está certificada para exportar para a Europa, precisa dessa certificação também. Então, nisso, falando desse tema rastreabilidade, o Chico abordou a visão da indústria, né, do quão é importante para a indústria para atingir novos mercados e abordar e chegar em mercados que ainda não chegam. O Japão, por exemplo, é um mercado que está bem encaminhado, mas ainda não está aberto, e é um mercado que exige rastreabilidade. Além disso, a Fernanda Costa Weber, produtora rural da Fazenda Pulquéria, abriu de forma muito sincera as dificuldades que ela teve e tem com a rastreabilidade, como é um sistema ainda muito analógico, né? E com muito papel, muita assinatura, e o quanto ainda ela comentou que está treinando uma pessoa, mas que ela não pode. Cada embarque é uma atenção, né? Para que não dê nenhum erro de brinco. E sim, é um mercado que remunera, né? Ela, inclusive, teve um caso, comentaram, conseguiram vender carne da Pulquéria direto para a Suíça, mas tem bastante trabalho e ela comentou uma série de processos que seria interessante e com o tempo acho que devem serem informatizados e, por consequência, agilizados, né? Porque está muito rudimentar ainda a forma de alguns documentos e a forma de assinatura, né? Quase todas elas ainda físicas. Isso dificulta, e a Fernanda, que está fazendo e a Pulquéria já é rastreada, comenta que isso é uma barreira grande para produtores, porque precisam uma transpiração e uma dedicação muito grande para poder lograr êxito nessa certificação de carne para a Europa. Nisso, o Fabrício Caraim, também de uma certificadora da Radar, apresentou a empresa e comentou sobre o quanto de propriedades já estão rastreadas no Rio Grande do Sul. E o Márcio Madalena, secretário do Governo do Estado, comentou sobre o que está sendo feito no Rio Grande do Sul, a Fazenda de Ulha Negra, que já vem fazendo testes, os estressamentos da parte de TI desses programas, né, dentro dessa Fazenda de Ulha Negra teste, para ver como se comunica a parte de venda com os brincos rastreados. E está cada vez mais perto, né, do Rio Grande do Sul anunciar a parte da rastreabilidade no rebanho gaúcho. No leite já está sendo feito, e na parte de pecuária de corte está muito próximo, e o Márcio Madalena, um grande amigo e um grande secretário, muito ativo, né, em todas as pautas da pecuária, sejam elas em caráter mercadológico, né? O Márcio, para quem não conhece, trabalhou muito tempo junto com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e nisso ele pôde conhecer quase todos os estados, valorizou muito o sistema de defesa do Rio Grande do Sul, citou muito o caso de Newcastle no ano passado, em Montenegro. Então, isso mostrou a agilidade e a qualidade do sistema de sanidade gaúcha. Em virtude disso, isso é importante, sinalizou para o mundo, e o Japão, que já era um consumidor de ovos brasileiro, gaúcho, ficou muito impactado com a agilidade que o Brasil conseguiu informar e especificar aonde foi o foco dessa doença. Bom, além disso, né, foi então, sobre a rastreabilidade, teve a ótica do frigorífico, da indústria, ótica do produtor, ótica da certificadora e do governo do estado. Então, foi muito interessante ter essas diferentes visões, cada uma, o frigorífico com o interesse de acessar mercados melhores e remuneradores, o produtor seguramente tem esse interesse. A Fernanda, sendo bem direta na questão das dificuldades, né, de ser certificado, de ter uma propriedade certificada para a Europa.
O Fabrício da Radar, Fabrício Caraim, nos deu um panorama sobre como tem de propriedade rastreada, e o Márcio a questão de que o governo está muito focado em estimular a parte de rastreabilidade para também acessarmos novos mercados. Bom, aí entramos, né, na parte de olhar para o mundo, né? Ou seja, começamos com uma palestra do Schacker, olhando para dentro da porteira e a gestão dos números, né? O quanto é importante ter os números, ter o seu custo cabeça mês, ter o resultado pré-definido da fazenda, organizar a cadeia, né? E a organização da cadeia passa por ter rastreabilidade do produto no qual produzimos. Bom, mas e como é que está esse mercado, né? Como é que está esse mercado lá fora? Como é que está o mundo? E aí começa a palestra fantástica com ex-professor da URGS, professor Mário Pens, hoje gestor global da Cargill Alimentos, aonde nos fez viajar, estando sentado na cadeira, mostrando que América Latina versus países desenvolvidos, nós dedicamos, seja no meio rural como no urbano, dedicamos 40% menos do tempo das nossas vidas aos estudos, né? Então, enquanto nos países desenvolvidos, no mínimo 11 anos de estudo é dedicado, nos países como o Brasil, apenas de 5 a 6 anos. E isso impacta na produtividade, no método e na assertividade da gestão dos seus negócios. Além disso, ele comentou muito sobre a questão de o Brasil sendo uma grande potência em relação à produção de alimentos, né? Também abordou a questão das dificuldades e desafios, principalmente entre as relações entre as gerações e como essas gerações vão impactar o mercado de consumo e demandar, né, do nosso produto carne, como ele deve ser produzido, a questão de bem-estar animal, segurança do trabalho e sustentabilidade e comunicação constante com esse público, né? A questão das canetinhas emagrecedoras, né? O impacto que isso tem hoje, uma demanda mundial por maior consumo de proteína, um ponto positivo em relação à carne bovina, e uma menor demanda de amidos, carboidratos, aí os grãos, né? E ele comenta que entre 2040, 2040 e 50, provavelmente os grãos como soja, trigo e principalmente o milho, eles passarão numa virada onde esses grãos serão mais utilizados para a produção de energia, né, o etanol, no milho especificamente, do que para alimentação animal. Então, isso gerará e já está gerando, principalmente no Centro-Oeste, uma grande quantidade de subprodutos. O DDGS é um exemplo disso. Um produto, para quem não conhece, um produto oriundo do milho, mas com teor proteico. Alguns, dependendo se é um DDGS com mais fibra, também pode se usar para uma dieta total. Então, são produtos novos, subprodutos que vão contribuir para baratear e também contribuir com a intensificação para o uso da pecuária, né? E isso vai ser muito importante para reduzir ainda mais o tempo de abate e reduzir o tempo do ciclo pecuário, né? Então, pudesse resumir, a palestra do professor Mário Pens foi fantástica. Bom, o Brasil, sim, é o principal player. Ele, no entanto, tem essas mudanças, né, geracionais e a forma de nós nos comunicarmos. Precisamos investir mais em estudo e é muito importante a gente estar atento a esses pontos que vão fazer a diferença no negócio pecuário como um todo. Então, é muito importante ouvir de alguém que viaja o mundo, literalmente, sobre isso, né, sobre esse tema e a visão que traz muito aplicada e o quão o Brasil, sim, é o principal player na produção de alimentos no mundo e por isso que temos que estar bem informados, bem amparados e atendendo as demandas dos nossos clientes e comunicando quando tiver alguma dúvida, alguma questão da Europa, né? Alguma dúvida em relação à nossa produção, algumas barreiras não tarifárias, mas comerciais,
e é importante a gente ter uma comunicação célere e bem clara com o nosso cliente. E o presidente da Farsul, Domingos L. Lopes, também eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar nele, mas nunca tinha ouvido uma palestra. E acho que estamos, como produtores, muito bem representados. Domingo muito técnico, com bastante informação, e se posicionou da forma de que, bom, somos o maior produtor de alimentos, produzimos de forma muito sustentável e amigos do meio ambiente. Precisamos comunicar isso e, quando sentar na mesa, também nos posicionarmos dessa forma, né? De que produzimos não desmatando, produzimos preservando e numa forma de pecuária muito limpa, né? Que é um método inédito no mundo e, por isso, sendo tão criticado e tentando travar esse desenvolvimento que o agro tem dentro do Brasil. Mas para isso é importante a gente estar atento, né, nos próximos movimentos, para que a gente siga tendo, né, segurança jurídica, né, conforme ele comentou, segurança jurídica e econômica para tocar o negócio agropecuário no Brasil e no Rio Grande do Sul. Foi uma abordagem de um líder mesmo. Foi muito sensata a forma na qual ele apresentou os dados do Brasil, e ele tendo a oportunidade, por ser presidente da Farsul e estar na CNA, ele viaja muito nas feiras e hoje é a forma que se posiciona, né, que o Brasil e o Rio Grande do Sul se posicionam, dizendo: temos esse produto, e definir o preço, né, agregar valor, porque é um produto diferente e a gente, sim, consegue, não é vender a qualquer preço. Hoje podemos colocar preço no nosso produto, claro, de uma forma sensata e bem negociada, porque seremos e estamos sendo o produtor de alimentos para o mundo. E é importante todo mundo entender isso. Em relação à sanidade, né? Então, em resumo, voltando à questão de mercado, a demanda de proteína é crescente, o Brasil é o principal player, temos que estar atento e ágil e comunicando, não de forma reativa e sim instrutiva, a toda a população, para que não geramos barreira, não tenhamos barreira em relação ao nosso produto. Em relação à sanidade, o professor Tiago Galina deu da Unipampa, um especialista no tema de carrapato, abordou temas, mostrou fotos meio impactantes assim, sobre a infestação de carrapato, e ele mostra o desafio, né, da questão do desafio do carrapato, de moléculas, e a importância das novas moléculas, no caso o Fluorunner, por exemplo, que é uma molécula que vem ajudando muito no controle do carrapato, e é importante ter esse diagnóstico, né, saber, falou sobre a questão de baixa eficiência da ivermectina para controle de endoparasitas, apenas 40% de eficiência, e muitos produtos sendo usados e não identificados que não têm eficiência dentro da propriedade, né? Então é importante ser identificado isso, questão de formatos de banheiro de aspersão, banheiros de imersão e o momento, né, de chegar para lidar com o carrapato, né? Isso eu gostaria de emitir uma opinião. A gente nota, assim, andando nas fazendas, né, que a fazenda normalmente que tem o problema de carrapato, ela tem 3 fatores. Primeiro, a infraestrutura da propriedade, né? Normalmente o banheiro tem infiltração, ou o banheiro de aspersão não tem o tamanho e a quantidade de bicos aceitável, e por consequência se traz, vamos dizer, que o capataz seja inquieto, identifique no momento exato para banhar esses animais. O banheiro de imersão ou aspersão não permite que o banho seja eficiente, seja um de imersão por entrada da água e não identificação com uma régua antes para poder completar. Vamos dizer, entrou 1.000 litros de água, quanto tem que botar adicional do produto para a calda ficar com a concentração adequada, ou um banheiro de aspersão que tenha 4 metros e poucos bicos, o animal não fica molhado, não molha todas as partes, por consequência o banho não é eficiente. E então, isso é um fator, infraestrutura, pessoal, treinamento pessoal, entender que
tem que lidar com o mínimo de carrapato possível, no máximo de uma forma jovem, ou seja, os carrapatos pequenos. Isso é uma conscientização que leva tempo, e isso gera uma complexidade nesse monitoramento, né? Fazendas que têm muitos potreiros, acima de 10 potreiros, já dificulta esse monitoramento, a não ser que tenha um líder, um gerente, um capataz muito focado nisso. Além disso, e por último, né, eu falei de infraestrutura, falei de pessoas, né, que são as causas na nossa opinião da infecção do carrapato, e produtos, né? Então são 3 causas aí de uma propriedade que determinam a ineficiência, né, e o grande desafio que temos do carrapato hoje no Rio Grande do Sul. Bom, em relação ao clima, né, a gente está cada vez mais perto do El Niño, né, e aonde que o El Niño são primaveras e verões muito chuvosos, em regiões que temos arroios, rios, enchentes tendem a vir, então como planejarmos a fazenda para isso? E aí o Nespro, junto com a Vortex Gel, apresentou, colocando as coordenadas de uma série de fazendas que o Nespro se relaciona, um monitoramento em função da temperatura, uma série de indicadores que o Nespro, que o professor Júlio ajudou a desenvolver, para determinar painéis, né? Bom, larvas do carrapato em tantos dias estarão eclodindo, em função de umidade, calor, né? E fatores que afetam o desenvolvimento do carrapato no campo. Além disso, crescimento de pastagem, né? Produção de lavoura, tudo ou seja, uma inteligência climática, né? Para gerir a propriedade, né? Então, muito interessante, é algo acho que está começando, e quanto mais pessoas forem usando, vão melhorando essa ferramenta para que a gente possa agir de forma antecipada e planejada em relação ao clima, que é algo, voltando à palestra do Antônio Cháquere, vai ser um desafio, né? Mudanças climáticas vieram e a gente precisa se preparar para ela e ter sempre o plano B e C em função de uma seca ou de um excesso de chuva. Bom, aí entrando nisso, teve essa apresentação da Vortex, o professor Júlio comentou sobre a tecnologia, o Rostner, que é a parte de marketing do Minerva, falou sobre, deu uma boa fortalecida na imagem da carne gaúcha, o quão é importante, né? E a relação que o Minerva frigorífico que apresentou quer ter com o produtor. E, por último, uma produtora, Raquel Tasqueto, uma palestra curta, mas motivacional, no sentido de ela contando o episódio de que ela montou um confinamento inicialmente de forma rudimentar, ganhou dinheiro e fez um confinamento de forma organizada, mas que é uma palestra com o objetivo de motivar o produtor, que tenham coragem e que façam conta, e soluções para a pecuária tem, né? A questão é se dedicar, transpirar e ter coragem. Bom, aí no primeiro bloco da manhã do segundo dia, se teve o bloco de intensificação, né? Aonde começou com o professor Paulo Carvalho, onde ele comentou um dado que a gente sabe que é frequente, mas é importante ouvir, que nos últimos 40 anos, 44% das safras, né, de soja sofreram com a seca. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul cada vez mais vai sofrer com esses desafios climáticos, é importante estar preparado. E nisso ele mostra, fez o comparativo entre anos desafiadores, ou seja, com falta de água, versus anos bons, e que sistemas que estão integrados com pecuária, desde que manejem de altura, essa pastagem de inverno com a altura adequada, né? Uma aveia 30 centímetros, uma zeveia em 20 centímetros, ou seja, que a pastagem funciona como tapete, né, para evitar a compactação e profundidade de raiz. A produtividade na lavoura de soja, inclusive nos anos de seca, acaba sendo superior, né, entre 25% a 30%, e ao longo do ano também, por ter o uso com gado no inverno, um incremento de sacas colhidas ao longo do ano, convertendo essa produção de quilos para sacas de soja
no preço do momento que se fez esse cálculo, né, no ano, se tem um incremento de quase 14 sacas, né, no sistema ao longo do ano. Isso dá uma segurança para o produtor seguir produzindo, e a importância, né, de sistemas integrados. E aí na palestra do do presidente Domingos, ele comenta muito bem sobre a importância do sistema. Quando falou do sistema amigo do meio ambiente, ele pincelou a questão de sistemas integrados, né, que o professor Procalo Carvalho capitaneia esses estudos, mostrando que é um sistema integrado com lavoura, pecuária, podendo gerar subprodutos e toda essa integração, né, sistema integrado, mas é que a integração da pecuária com a lavoura e muitos com a floresta, tem uma ciclagem de nutrientes, uma geração de subprodutos e uma ciclagem de nutrientes no solo, né, fazendo o solo ser eficiente de forma química, física e biológica. Isso é muito importante para a manutenção e preservação do nosso ambiente. Bom, aí o professor André Fischer, da Universidade de Lages, ele aborda sobre pastagens, e o que eu achei fantástico, ele fez o comparativo com variedades, por exemplo, da Nova Zelândia mais antigas e mesmo do Brasil, com variedades novas, porque o que a gente nota dentro da pecuária, o setor de insumos, notando essa necessidade do produtor e perfil de alguns produtores de gostar da novidade e tal, então surgem novas variedades, mas nem sempre essas novas variedades são muito mais produtivas do que as velhas. Um comparativo que ele fez no Azevém de 1970 da Nova Zelândia com as Azevens atuais, a diferença de produção de uma variedade para outra é apenas 5%, enquanto o impacto do manejo no uso dessas variedades é 30%. Então, voltando, que eu falei e comentei, e o que o professor Júlio comenta também, a questão de tecnologias de processo, ou seja, qualquer tecnologia de insumo que vai ser utilizada, uma pastagem, por exemplo, eu tenho que saber que altura de entrada e saída eu tenho que usar, como é que deve ser um manejo de controle de invasoras, aonde eu vou girar com esses animais, qual a capacidade de carga que eu vou planejar. E isso já vem desde a análise de solo, manejo de adubação e aí, por consequência, cercamento da área, né, para poder ter um melhor aproveitamento. Então, isso foi muito importante. Acho que a informação que mais marcou é isso. Mais do que ter uma nova variedade para a pastagem, é sim decidir sobre a variedade mais adaptada dentro do seu sistema, porque ele comentou muito a questão, falou do curumi, né, uma pastagem altamente produtiva, mas que tem a dificuldade de, no inverno, tu não poder usar, enquanto o Tifton, tu tem uma alta produção na primavera-verão e consegue fazer um plantio, uma sobressemeadura de aveia, por exemplo, e aí usa a mesma área no inverno e no verão. Então, mas cada sistema tem que ver dentro do seu uso de áreas como ele vai montar esse planejamento forrageiro, né? Porque e começando esse planejamento forrageiro pelas variedades de inverno. Isso foi muito interessante ele falando, porque sim, o nosso potencial é a variedade de inverno. Então, começa o planejamento pelas pastagens de inverno, que tu vai ter um uso maior, e as pastagens de verão são para complementar esse vazio, né? Então, ou seja, fim de outubro, início de novembro, termina as pastagens de inverno. Eu posso ter um trevo integrado com essa pastagem e aí vai me alongar o ciclo até fevereiro, né? Ou eu posso ter numa outra área um plantio de uma perene, uma braquiária, um zuri, tifton, e aonde esses animais migram dessa área da pastagem de inverno para essa área de pastagem tropical com alta capacidade de suporte, né? Então é importante cada fazenda entender, né, a sua necessidade, seu fluxo de animais, sua demanda de vendas, para aí sim arquitetar, né, e planejar os recursos forrageiros para que esse animal porque também o Chakra comentou muito isso e os números do benchmark da Integra mostram isso, que todo o sistema, independente do que vai ser feito, o resultado dele depende do GMD, né, e quanto por cento desse GMD, ou seja, do ganho médio diário por animal, quanto por cento desse GMD eu vendo ao longo do ano, né, que é o desfrute, e a carga, né? Com esses três indicadores aqui eu posso decidir qual tecnologia eu vou usar. E aí, essa carga que eu vou ter, eu preciso ter um GMD não menor que 400 gramas no sistema de ciclo completo, GMD global, e não menor que 600 gramas num sistema de recria e engorda, né? Então, isso é importante
e arquitetar em função do perfil de solo, que variedade vai se adaptar e do modelo de negócio que se tem, se é integrado com lavoura, não é? Que variedades podem se utilizar. Achei muito interessante a palestra do professor André também. E aí, para fechar com chave de ouro, o Joanes, da Universidade Federal do Mato Grosso, traz, né, uma visão que a gente já tem bem clara, de que o confinamento ele não é a solução, assim, ele é uma solução integrada ao sistema, aonde sabendo usar, deu exemplo de usar em recria de novilhas lá no Centro-Oeste, mas no Rio Grande do Sul eu vejo muito ele como um potencial, né, de acelerar o desfrute, né, no momento que o animal chega a um peso X, e liberar áreas de campo com o objetivo de ter uma maior quantidade de ventres na propriedade. Exemplifico, animais que atingem até 330 quilos, a partir de 330 quilos vão para o confinamento e libera a área para ter mais novilhas, mais vacas para gerar produção, e ao gerar essa produção de terneiros, um sistema de ciclo completo, ele fica menos à mercê das variações de ciclo pecuário, né? A gente já conversou também no Horizonte Agrocast sobre a questão do ciclo pecuário e uma das palestras, o Alcides, da Scott Consultoria, comentou sobre a questão do ciclo. Estamos ainda com a abate de fêmeas elevado, então o ciclo ainda não virou, mas se espera que em 2028 chegue no pico de preço de gado. Então, mas em 2029 começa a baixar. Então, comprou esse animal em 2028, 2029 vai vender mais baixo. Então, se tem a produção desse animal, né, isso acaba minimizando esses efeitos, né? E também foi comentada na palestra do professor Mário Pens, né? Voltando, conforme eu me lembrando, eu volto para alguma palestra. Ele comentou, que eu agora fiz o link com essa questão da cria, de que cada vez menos, né, os Estados Unidos vai ter gado de cria, então os Estados Unidos e a Austrália, que são os principais concorrentes, estão diminuindo seu rebanho, a Austrália com a maior crise climática dos últimos 26 anos, e os Estados Unidos com a questão de mão de obra e pessoal disponível para querer trabalhar no negócio. Os americanos estão diminuindo o seu apetite por pecuária e, por consequência, a produção também, né? Então, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, o Alcides comentou isso, de que nos Estados Unidos, quando chega no ciclo de alta, né, que eles estão, normalmente o pecuarista liquida o gado. Comentou o brasileiro, normalmente é no ciclo de baixo, que não está valendo, aí que ele sai da atividade. Então, uma curiosidade sobre os dois movimentos, né? O americano, normalmente, quando está valendo, que ele liquida o rebanho. E, claro, para voltar tendo menos rebanho de cria, fica mais difícil, e por isso que a produtividade dos Estados Unidos vem diminuindo. Voltando ao confinamento do Joanes, então, eu já pontuei sobre a questão disso, da questão, ele deu uma série de fazer dietas para recria com questão energética menor, para não ter uma deposição de graxa, e também por menor custo. Então, se faz na época, lá no Centro-Oeste, antes de começar a primavera, porque quando começa a fase de transição nas chuvas, tem o rebrote da braquiária e dá uma diarreia nos animais. Então, para não comer esse brotinho inicial da braquiária em outubro, elas ficam sequestradas por 60 dias, e aí depois sim dá um tempo para essa pastagem com vigor se estabelecer, e depois já entram com uma densidade de folha bem maior, folhas verdes bem maior, ou seja, confinamento como uma ferramenta para auxiliar no manejo de pastagens, né? Através do sequestro de novilhas por 60 dias, com GMD de 700 gramas e um custo de 400 gramas na dieta. Beleza, pessoal? Bom, falamos na reprodução, o professor Rafael Mondadori falou de diferentes protocolos. Eu acho que não cabe aqui ter sugestão de protocolo, mas ele aborda a questão da importância da progesterona, importância do GNRH para resultados, usando na categoria certa, ter bom resultado, né? Então, é um grupo muito sólido, o grupo do professor Rafael Mondadori usou bastante dados, e é algo que cada vez mais é muito complexo, né? A parte reprodutiva complexa, porque são com o objetivo de que é uma série de fatores, né? A condição corporal da vaca, e não é a condição corporal só no momento do protocolo, tu tem a condição antes do protocolo, durante o protocolo, no diagnóstico de gestação e até ela parir. Então, como eu brinco, a pecuária de cria é uma maratona, né? Tu tem que ir até o terneiro nascer, depois o terneiro vai nascer, evitar que ele fique doente para ir tu desmamar, né? São os 1000 dias que a gente fala muito da questão de ter um boi no gancho, né? Até a carne. Em relação ao mercado da carne, o Alcides e o Pedro Gonçalves, os dois da Scott, abordaram o mercado consumidor interno, que o consumo está
aquecido, e acredito que no segundo semestre seguirá, em função de Copa do Mundo, eleições. Normalmente os consumos de carne bovina são maiores, né, em função desses eventos sociais. Sobre o ciclo pecuário, comentou muito sobre a questão de ainda no ciclo não virou, né? Seguimos com o abate de fêmeas e comentou a curiosidade do ano passado, a primeira vez que o abate de fêmeas estava elevado, mas o preço aumentou, né? Normalmente com o abate de fêmeas elevados o preço está mais baixo pela maior oferta de gado, mas aconteceu esse fenômeno, foi a maior oferta de carne no gancho na história do Brasil e os preços seguiram crescendo em função do aumento da demanda, seja por incentivos sociais, seja por necessidade de consumo e crescimento das exportações no Brasil. Bom, então, finalizando, né, a parte da jornada, a palestra final com a Andréa Mesquita, aonde ela comentou sobre a questão da pirâmide, né, a questão de alimentos, fez toda aquela cronologia, a questão de como começou o estímulo por produtos de origem alimentar à base de amido, e hoje estamos numa demanda maior de proteína, né? Essa demanda maior de proteína foi confirmada pelo professor Mário Pens, gestor global da Cargill, que viaja o mundo, também pelo presidente da Farsul, Domingos Hélio Lopes, né? E pelo pessoal da Scott, que é uma questão, a sociedade está demandando mais proteína, né? Seja uma questão de saúde, né? Então, o nosso produto, né, a carne bovina, está vinculada cada vez mais a uma alimentação saudável. E a Andréa Mesquita, do Território da Carne, explorou muito bem isso, aonde fez toda uma cronologia de por que a sociedade come mais carboidrato, né? Foi a questão de poder dar um uso para esses grãos que foram aumentando a sua produção, mas agora a gente está num outro ciclo, né? Esses grãos vão ser usados para produção de energia, não para alimentação, isso é algo muito positivo, mas por outro lado também aumenta bastante a demanda de proteína, seja ela bovina, suína, aves, né? Isso tudo vai ter esse aumento e precisa se produzir, porque Índia vai passar a comer mais proteína, né? Índia tem um potencial enorme, acima de 200 milhões de pessoas que não são hindu e podem comer a carne, e isso vai ter esse crescimento. E a China também vai ter um crescimento grande da saída do pessoal migrando da área rural para a área urbana, e são pessoas que vão comer mais proteína. Cerca de 500 milhões de pessoas, foi citado pelo professor Mário Pens. Então, isso tudo são aumento de consumo de carne, e isso tudo sinaliza em quem, em resumo das diferentes palestras. A conjuntura dos próximos 30 anos é aumento da demanda de proteína, a utilização de grãos, na sua maior parte, para energia, gerando subprodutos para utilizar na alimentação animal, seja para a produção de suplementos alimentares para consumo animal, seja para utilização em confinamentos, né? E, finalizando a parte da Andréa, ela fez uma provocação sobre a questão das canetas emagrecedoras, né? Falou da questão da doença, principalmente para pessoas mais idosas, da sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular, né? Então, aqui um comentário de que quem vai usar canetinha, não sou médico, né? Mas é importante, sou filho de médico, né? Meu pai é cardiologista, psicanalista, mas é importante, depois dessa palestra, eu conversar com ele, né, sobre essa doença que a Andrea comentou, e sim, sempre quando vai se fazer o uso de canetas emagrecedoras, é fundamental, né, fazer academia, reforço muscular, para não ter perda de massa magra, né, que com o avanço da nossa idade, o nosso corpo tende a perder essa massa magra, e então é muito importante, se vai usar a caneta emagrecedora, é importante não deixar de fazer musculação para ter esse fortalecimento muscular. Bom, pessoal, fazendo um resumo, né, então, de tudo que a gente pôde conversar, ela mostrou o futuro da pecuária, né, será construída pela união entre ciência, gestão e experiência prática, aonde essas tendências de que uma sociedade que quer enxergar nosso produto como já é, só que precisamos melhorar a partir, seja de uma iniciativa como o Fundo Carne, né, ou outras que já existem, mas o Fundo Carne eu acho que é algo que vem para
contribuir de forma sólida, e digo pelas pessoas envolvidas, que vai ser algo muito consistente, são pessoas que já estão há muito tempo na cadeia da carne bovina, e isso vai fazer com que o reconhecimento pelo nosso produto seja muito sólido, né? Então é importante a gente comunicar a forma como o nosso produto é produzido, quem são as pessoas que estão envolvidas nisso, isso aproxima o mercado consumidor, e dentro da porteira precisamos produzir mais, de forma eficiente, com menor custo, né? Com o objetivo de ter um resultado econômico e poder aproveitar essa demanda de aumento da proteína mundial e a gente poder colher os resultados que estão sendo previstos a futuro. A jornada Nespro chegou num nível que eu comparo em alguns episódios, eu comentei no congresso em 2010, Congresso Mundial da Carne, em Buenos Aires, onde eu estava saindo do mestrado e entrando no doutorado. E ele foi fundamental para várias diretrizes, seja dentro da empresa familiar, que a gente tomou para intensificar a pecuária, porque já tinha a questão de que, me lembro a frase de um palestrante lá nesse congresso, de que a carne passaria a ser um item de consumo de luxo e não do dia a dia. E acho que cada vez mais ela está mais próxima desse caminho, haja visto a valorização que ela teve, mas para isso, valor, né, se a gente não tiver o controle dos nossos indicadores produtivos e econômicos, saber o quanto custa para produzir 1 quilo dentro da minha fazenda, quanto custa para desmamar um terneiro, qual a tecnologia que vai me aumentar o meu desfrute, que categorias, vou fazer uma pastagem, que categorias vão para essa pastagem, por que vão essas categorias, né? Isso tudo é importante ter a orientação para decidir e poder surfar essa onda de demanda mundial por proteína, alimentação mais saudável e desvinculação da carne gaúcha, né, como carne commodity, e sim uma carne gourmet, aonde a gente tende a sair de um valor de 4.500, 6.000, 5.000 dólares, a podendo chegar a 14.000, que são os valores de referência do Uruguai. Mas para isso, também é importante a gente ter atenção, né? O professor Tiago Galina comentou isso, da questão dos resíduos na carne e produtos no qual vamos utilizar, porque com o desafio alto de carrapato, muitas fazendas usam com frequência os medicamentos. Se foi revisado, né, toda a parte de carência de uma série de medicamentos de organofosforados que antes tinham 14 dias de carência, passaram a ter 104. Então, são cada vez mais dentro do sistema de engorda, são restritos os princípios ativos e produtos nos quais se pode utilizar com carência curta. Então, mais estratégico tem que ser esse manejo de carrapato para que evite, né, a presença de resíduos e que o mercado, porque no momento que se identifica um resíduo, como no Uruguai já está sendo identificado, mercados se fecham, sobra carne no mercado interno e desvaloriza o nosso produto. Então é importante a gente ter essa consciência de que o que estamos fazendo dentro da porteira vai impactar o preço do nosso produto e a imagem do nosso produto carne dentro do mundo e, por consequência, no desenvolvimento de toda a cadeia. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido abordar todos os temas. Foi muito bom, assim, agora fazendo um testemunho de ir na jornada e convido a todos que o ano que vem possam ir. Lotou, não teve mais vaga, teve uma série de amigos que pediram para participar mais em cima do prazo e realmente interessados, estava já esgotada. Parabéns pelo Nespro, professor Júlio, pela Antônia, do IDPEC, da organização do evento. Um evento muito bem organizado, assuntos bem aplicados. E agendem para o ano que vem. Logo vão sair as datas. E que vai ser a qualidade desse evento e é algo que são informações que determinam diretrizes, né, de como devemos tocar o nosso negócio pecuário, a nossa fazenda e se comunicar com a sociedade para que o nosso produto seja reconhecido, mais pessoas queiram consumir e riquezas sejam geradas entre todos que participem da cadeia. Beleza, pessoal? Bom, antes de encerrar o episódio, eu gostaria de fazer mais um agradecimento aos nossos parceiros, Veterinária Marca Sinal,
de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. E não se esqueça que a sua participação é muito importante. Então, deixe seu comentário, sugestão, crítica, em qualquer um dos canais disponíveis, tá bem? No Instagram da Pecuária PRM, no Instagram do Horizonte Agrocast, no Spotify do Horizonte Agrocast, no YouTube da Pecuária PRM, que queremos cada vez mais ter mais seguidores para que o nosso conteúdo possa ser de forma voluntária e orgânica ser distribuído. E também, eu não comentei isso, uma série de seguidores do Horizonte Agrocast vieram me cumprimentar e dizer que estão gostando muito do programa, e eu queria dizer para vocês, muito obrigado por esse reporte, para nós é muito importante, a gente não faz para nós, isso o Horizonte Agrocast ele surgiu numa forma de que, a PRM, Pedro, Pablo, a gente tem o privilégio de conviver com pessoas fantásticas, que são os nossos clientes, e cada conversa que a gente tem com eles, nós aprendemos muito, e porque a partir disso surgiu, seja com clientes ou como pessoas que temos como referência e que podem agregar a todos, esse é o espaço para a gente ouvir, conversar, aprender, se desenvolver e ampliar os horizontes sobre um assunto que ainda não dominamos tanto. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Foi muito bom ouvir esse reporte de vocês lá presencialmente. E é para isso que a gente está aqui, para ampliar os horizontes, sejam nossos ou de quem nos escuta. E foi um grande prazer fazer parte dessa jornada, poder participar e parabenizar os organizadores, como o professor Júlio, do Nespro, e toda a equipe do Nespro, que é uma equipe enorme, ao Desenvolve Pecuária, na pessoa da Antônia, e ano que vem tem mais. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, nos encontramos no próximo episódio e uma ótima semana. Valeu!